Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje nós teremos mais uma aula de literatura. Vamos falar sobre o capítulo 4, Parnasianismo. Então, nós começamos o ano letivo falando sobre o realismo, depois falamos sobre o naturalismo e hoje nós falaremos sobre o parnasianismo. E aviso que a aula será dividida em duas partes. Então, na próxima aula, nós ainda falaremos sobre o parnasianismo, ok? O que foi o parnasianismo? É uma vertente poética do realismo, ou seja, é o realismo na poesia. Ambos acontecem no mesmo contexto histórico. Entretanto, é possível notar uma diferença básica. Enquanto os prosadores realistas, como por exemplo Machado de Assis, enquanto os prosadores realistas tinham a preocupação primordial de mostrar a sociedade na qual estavam inseridos, Machado de Assis fazia isso brilhantemente, os parnasianos se mantinham à parte das questões sociais, ou seja, eles não estavam muito preocupados com os problemas que estavam acontecendo, com a questão, por exemplo, do catolicismo, como a igreja errava em alguns aspectos, como, por exemplo, Machado de Assis também falava muito sobre o casamento acontecia muitas vezes por interesse, não por amor, O parnasianismo se mantinha distante dessas questões sociais. O objetivo o objetivo dos parnasianos, era simplesmente a perfeição formal e a temática, ou seja, havia uma preocupação muito grande com a maneira como o poema era construído e também com a temática. As temáticas eram muito recorrentes, as mesmas temáticas eram muito recorrentes no parnasianismo. Então, olha só. A perfeição formal estava relacionada à construção exata e milimétrica da forma poética. Daqui a pouquinho isso vai ficar mais fácil ser entendido. O objetivo temático era a busca da demonstração de uma poesia emocionalmente equilibrada, negando toda e qualquer forma de sentimentalismo. Então, acho que vocês vão lembrar que eu falei bastante sobre o fato de que o realismo e o naturalismo, eles faziam uma oposição ao romantismo, porque o romantismo pregava principalmente esse egocentrismo, esse sentimentalismo, certo? O parnasianismo também vai negar toda e qualquer forma de sentimentalismo. Então, também vai acontecer aqui uma oposição. Se há uma oposição ao sentimentalismo, você pensa automaticamente em romantismo. Há, portanto, uma oposição aos românticos. Percebe-se então que o parnasianismo, por ser uma estética artística vinculada ao realismo, também nega o romantismo. Se o realismo negava o romantismo e o parnasianismo tem uma vinculação ao realismo, então o parnasianismo também nega esse romantismo. O parnasianismo começou no Brasil em 1882 e teve como principais nomes Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Então vamos lá, esses nomes nós chamamos comumente de tríade, esses três nomes principais no parnasianismo. Vamos falar sobre essas características gerais e na nossa próxima aula nós vamos falar sobre os principais autores, Mencionei quais são os principais autores, mas vou falar mais calmamente sobre eles na nossa próxima aula. Então, características, arte pela arte. A literatura parnasiana não se preocupava com as questões sociais, como já dissemos, do contexto em que se inseria. Ela buscava somente a perfeição da forma a ser elaborada. Almejava a imitação perfeita do objeto tratado. Por isso, há nas poesias parnasianas excesso descritivista, na intenção de criar um objeto literário nítido. Então, é como se esse poema parnasiano fosse uma foto de um vaso, por exemplo. Existem muitos adjetivos, ou seja, existe uma preocupação do sujeito poético em mostrar, em caracterizar determinado objeto. É como se fosse uma foto. Depois, esteticismo. Por esteticismo, entende-se a valorização da forma. Essa característica revela-se na aplicação rígida dos recursos estilísticos citados a seguir. Então, existe uma preocupação muito grande com a forma do poema. Existe uma preocupação com a beleza desse poema, tá? E para que se alcance a beleza, alguns recursos serão levados em consideração. Vamos falar sobre eles.
rima rica. Percebam, gente, é uma rima, mas não é uma rima qualquer. É uma rima rica. Vamos lá, vamos entender o que seria essa rima rica. Consiste em estabelecer rimas entre termos de classes gramaticais diferentes. Verbo rimando com adjetivo, substantivo com advérbio, substantivo com adjetivo, como nos termos destacados no trecho a seguir de um poema de Alberto de Oliveira. Então temos aí, cheiro de espádua, Alberto de Oliveira. Quando a valsa acabou, veio à janela. Sentou-se, o leque abriu. Sorria e arfava. Eu, viração da noite. A essa hora entrava e estaquei, vendo-a decotada e bela. Então estamos percebendo aí, gente, por exemplo, que janela rima com bela, certo? Entretanto, janela é um substantivo e bela é um adjetivo. Então, nós conseguimos perceber, através disso, que há uma rima rica. Ou seja, quando eu tenho uma rima rica, eu tenho uma rima que acontece entre classes gramaticais diferentes. Quando eu tenho, por exemplo, uma rima pobre, significa que eu tenho palavras que estão estabelecendo uma rima, mas que pertencem à mesma classe gramatical. Então, se eu tenho um substantivo rimando com um substantivo, eu tenho uma rima pobre. Se eu tenho um substantivo rimando com um adjetivo, então eu tenho uma rima rica. Então vamos continuar. Vamos falar agora sobre a metrificação. Os poemas parnasianos têm uma métrica definida, pois para seus autores essa era uma das maneiras de atingir a perfeição. Muitos desses poemas foram escritos em alexandrino, 12 sílabas poéticas, ou eram decassílabos. Leia um trecho de A Cavalgada de Raimundo Correia e observe que todos os versos têm o mesmo número de sílabas, ou seja, 10. Então nós temos aí, né, gente, A Cavalgada. São fidalgos que voltam da caçada. Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando. E as trompas a soar vão agitando o remanso da noite embalsamada. Então, aqui o que nós conseguimos perceber, gente? Que em todos esses versos nós temos 10 sílabas poéticas, certo? Todos os versos têm o mesmo número de sílabas, 10 sílabas poéticas, ok? Então, essa metrificação, então a maneira como o poema é feito, é construído, tudo isso é muito pensado. A gente tem aqui uma preocupação com a beleza, a gente tem uma preocupação com a forma do poema, a arte pela arte. Então, o parnasianismo ele não está preocupado em falar sobre os problemas sociais, né? Em falar sobre o casamento que acontece muitas vezes por interesse, em falar que o homem é produto do meio, por exemplo, como a gente tem, né, a ideia de determinismo, certo? Não. O parnasianismo está preocupado com a arte pela arte, com a beleza do poema, tá? Então aqui a gente percebe que todos os versos eles têm o mesmo número de sílabas, né? Eles têm 10 sílabas poéticas. Vamos agora falar sobre o soneto Chave de Ouro. Então, soneto, né, quando falamos em soneto, continuamos falando da forma do poema. Então, o soneto foi a forma poética mais produtiva no parnasianismo. Ele é formado por 2 quartetos, ou seja, eu tenho aqui, né, nesse slide, eu tenho 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos. E no próximo slide, eu tenho 2 tercetos, ou seja, eu tenho uma estrofe com 3 versos e outra estrofe com 3 versos. Então, soneto, eu tenho 2 quartetos e tenho 2 tercetos, ok? O último verso é geralmente uma chave de ouro, que é o final de efeito, no qual se revela a mensagem plena da poesia, a sua síntese, né? Leia o soneto de Olavo Bilac. Então temos aí, música brasileira, Olavo Bilac. Tens, às vezes, o fogo soberano, do amor encerras na cadência acesa, em que requebra os encantos de impureza todo o feitiço do pecado humano. Mas sobre essa volúpia erra a tristeza, dos desertos, das matas e do oceano. Bárbara Pucaré, banzo, banzo africano e soluços de trova portuguesa. Agora os tercetos, né? Samba e jongo, chiba e fado, cujos acordes são desejos e orfandades,
de selvagens, cativos e marujos, e em nostalgias e paixões consistes, lasciva dor, beijo de 3 saudades, flor amorosa de 3 raças tristes. Então, o soneto, ele vai apresentar 2 quartetos e 2 tercetos. O soneto é a forma preferida, né, dos parnasianos. Agora vamos falar sobre outras características. Temos aqui o racionalismo. Para conseguir atingir a objetividade, né, porque o parnasianismo está preocupado com essa objetividade. Tanto é que, como eu sempre falo, né, o parnasianismo aqui, ele faz uma oposição ao romantismo, e o romantismo prezava pela subjetividade, né? O parnasianismo preza pela objetividade. Então, para conseguir atingir a objetividade, a clareza, a imparcialidade e a impassibilidade, o poeta parnasiano constrói a sua poesia por meio da razão. Então, o parnasianismo, ele preza pela razão. Dessa forma, busca-se transmitir a quem lê um texto que demonstre forma e tema harmoniosos e equilibrados. Então, a gente percebe durante toda a aula, né, gente, que existe uma preocupação muito grande do poeta parnasiano com essa forma e com essa harmonia. O texto, o poema, né? O poema é todo harmônico. Nós acabamos de falar sobre as sílabas métricas. Ele é tão harmônico que nós lemos há pouco tempo um poema que tem a mesma quantidade de sílabas poéticas, certo? E temos também aqui a cultura greco-latina. A cultura greco-latina é recuperada no parnasianismo em 2 aspectos. O primeiro deles é quanto à utilização de temas recorrentes à cultura clássica, à sua mitologia. O segundo refere-se aos preceitos de harmonia e equilíbrio que são herdados dessa cultura. Então, gente, quando nós começamos a estudar a literatura brasileira, nós estudamos lá quintismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo e agora estamos aqui falando sobre o parnasianismo, né? Por que eu tô falando isso? Porque o arcadismo, né, a escola literária que vocês estudaram provavelmente no ano passado, o arcadismo também vai levar em consideração, vai priorizar essa questão da cultura greco-latina, né? Isso acontece no arcadismo e isso acontece também agora aqui no parnasianismo. Então, essa mitologia vai aparecer em alguns poemas parnasianos, né? E essa questão da harmonia, do equilíbrio, como vocês viram, né? Isso aparece de diferentes maneiras. Isso aparece também na harmonia do poema, né? Nas sílabas métricas que vão ser obedecidas muito rigorosamente no parnasianismo, tá? Esses preceitos, esses aspectos faziam parte da cultura greco-latina e voltam a aparecer. Aparecem no arcadismo e também aparecem aqui, né, também essas características também vão aparecer no parnasianismo, que é a escola literária estudada, né, agora. Temos aí mais algumas características. O universalismo. O poeta parnasiano busca atingir valores estéticos e morais que alcancem o perene, o eterno, o absoluto. Como os prosadores realistas, também buscava a criação da obra atemporal. Então, gente, o que é esse universalismo, né? O que seria essa obra atemporal? É uma obra que não faz sentido somente em um momento específico, né? Então, é um assunto que vai apresentar sentido em diversos lugares e em diversos séculos. Então, por exemplo, se você lê um poema parnasiano, você consegue perceber que ele está buscando esse absoluto, essa beleza da linguagem, essa harmonia que é clara. Quando a gente pensa, por exemplo, em um prosador realista, quando a gente pensa em Machado de Assis, quando fazia as suas críticas, por exemplo, ao casamento, né, dizendo que o casamento acontecia muitas vezes por interesse, a gente percebe que isso acontece, isso não deixou de acontecer, né? Isso pode acontecer menos, porque a nossa estrutura social sofreu uma alteração bastante considerável. Entretanto, isso ainda acontece, né? Então é algo universal, então é algo atemporal. Não é algo, essas temáticas não são ligadas somente a um século específico e a um lugar específico. Elas servem
para qualquer século e elas servem para diversos países, diversos lugares, ok? Depois temos outra característica, desvinculação da crítica social. Já falamos sobre isso no comecinho da aula, né? Então, na arte parnasiana, a poesia está livre de qualquer finalidade utilitária. O poema tem seu valor em si mesmo, em sua perfeição formal e temática, e não sobre o que ele fala, né, sobre o que ele faz alusão. Não há vínculos com as questões sociais da época. Os poetas parnasianos mantêm a sua poesia à parte do contexto no qual estão inseridos. Por isso, teremos diversos poemas em que se descreve determinado objeto ou determinada cena. Então, gente, o parnasianismo não está preocupado em fazer críticas sociais. O parnasianismo não está preocupado em levantar algum problema e falar sobre ele, discutir aquilo. Não. Quando nós começamos a falar sobre o parnasianismo, vocês viram lá que nós tínhamos, acho que foi a primeira característica que apareceu, né? Arte pela arte. Então, o poema está preocupado com ele mesmo, o poema está preocupado com a sua perfeição, ok? E não em fazer referência a algum problema daquela época. Beleza, agora eu separei 3 exercícios que estão na apostila, ok? Para que a gente possa, então, terminar a nossa aula de hoje. E lembrando que na próxima aula vamos continuar falando sobre o parnasianismo. Vai ser Parnasianismo parte 2, ok? Então vamos lá, vamos à nossa primeira questão. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. A concepção de poema como peça de ourivesaria, como objeto estético, harmonioso e perfeito, expressa nos versos anteriores, é uma característica fundamental do. Então aqui, gente, é uma questão muito tranquila, até porque não é uma pergunta específica sobre parnasianismo, né? A pergunta aqui, ela vai te direcionar para dizer qual é a escola literária, né? Nós estamos estudando agora o parnasianismo. Mas, sendo mais específica, gente, o parnasianismo, quais são as palavras importantes aqui que nos levam ao parnasianismo? Então, olha só, sem um defeito. Então, o poema parnasiano, ele precisa não ter nenhum defeito, ele busca a perfeição. Então, olha só, é um objeto estético harmonioso, é um objeto perfeito. Então, qual que é a escola literária? O romantismo não está preocupado com isso, né? O romantismo vai falar lá sobre os sentimentos, né? Sobre o homem que está apaixonado, né? E aí esse homem foge para o passado, esse homem vai falar, tá no presente, mas vai cantar a infância dele, ele tá em um lugar, mas vai falar de outro lugar, né? O arcadismo, que eu cheguei a comentar com vocês há algum tempo, né, ele busca também, tem algumas semelhanças com o parnasianismo, mas essa preocupação com o poema, né, o poema tem que ser belíssimo, né, e aí ele vai se preocupar com a rima rica, e ele vai se preocupar em falar sobre objetos, em falar sobre vasos, né, essa é uma preocupação muito forte do parnasianismo, ok? Trovadorismo, ele não é brasileiro, ele faz parte, né, da literatura de Portugal, e o movimento antropofágico, nós vamos falar sobre isso lá em Modernismo, ok? Então, o nosso gabarito aqui é a letra D de dado. Questão 2. O parnasianismo brasileiro foi um movimento. Então, letra A é o nosso gabarito. É um movimento poético, nós temos poesias, né, no parnasianismo. Foi um movimento poético do final do século XIX. Então, foi do final do século XIX para o início do século XX, ok? Gabarito, letra A. Letra B diz litero musical, não. Poético do final do século XVIII, início do século XIX, não. A data está errada. Teatral, não. Litero musical, não. Então, letra A. A nossa última questão. Com relação ao parnasianismo, é correto afirmar, letra A, é sentimentalista? Não mesmo, né? Ele se opõe ao romantismo. Assume uma visão crítica da sociedade? Não, porque ele está preocupado com a forma, não preocupado em falar sobre problemas sociais. C. Seus autores estiveram sempre atentos às transformações do final do século XIX e início do seguinte. Quando essa alternativa diz que os autores estiveram sempre atentos às transformações, aqui a gente tem uma alternativa que
implicitamente fala que o parnasianismo está preocupado com essas questões sociais, com esses problemas, com o que estava mudando. Não, o parnasianismo estava preocupado com a arte pela arte, né? Letra D. O seu traço mais característico é o endeusamento da forma, ou seja, a perfeição da forma. O poema tinha que ser bonito, o poema tinha que ter rima rica, né? Letra E. Seu poeta mais expressivo, Olavo Bilac, defendeu um retorno à arte barroca. Não. O Olavo Bilac não defendeu um retorno à arte barroca. Então aqui, gente, nosso gabarito vai ser letra D de dado, ok? Na próxima aula vamos continuar falando sobre o parnasianismo. Vamos falar sobre o parnasianismo no Brasil, vamos falar sobre esses nomes, né? Olavo Bilac, que aparece aqui, e outros autores, ok? E faremos mais alguns exercícios. Então, gente, até a próxima aula. Espero que vocês tenham aproveitado, né, os nossos exercícios, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. E até mais, bons estudos e muito obrigada pela atenção de vocês.